Fala galera, vamos começar mais um Pode Explanar. O nome é horrível, mas espero que os argumentos sejam bons, né? Bom, a ideia inicial é simplesmente fazer como se fosse uma reação ao vivo, né? De alguma coisa que eu esteja vendo, né? Por exemplo, uma entrevista que eu esteja vendo, ou um youtuber, né? Dando uma opinião de alguma coisa, e de repente eu vou pausando e rebatendo alguma coisa, ou desconstruindo algum tipo de narrativa, alguma coisa nesse sentido. A ideia central é realmente ser alguma coisa espontânea, entendeu? Por exemplo, é alguma coisa que eu não tenha visto antes, mas em poucas vezes eu vou falar sobre algum vídeo, né? Eu vou fazer com algum vídeo que eu tenha visto, de repente eu avaliei que de repente seria interessante comentar a respeito, né? E assim, pode ser alguém que eu admire, pode ser alguém que eu não admire, pode ser alguém que eu siga, né? Um youtuber da vida, alguma coisa nesse sentido, ou pode ser simplesmente alguma coisa completamente aleatória, alguma notícia ou alguma coisa da grande imprensa, mas enfim, vamos ver como é que a gente vai prosseguir aqui. Bom dia! Bom, o de hoje vai ser Ciro Gomes no Morning Show. Esse vídeo aqui eu comecei a ver, aí eu vi que né, de repente renderia bastante, né, para rebater alguma coisa e tal, então quer dizer, pela metade eu vi. Mas vamos com tudo. Ciro Gomes, seja muito bem-vindo, Ciro. Bom dia, Paulo. Forte abraço a você, a toda a gente querida que está na Jovem Pan. Bom dia aí à bancada. Vamos conversar aí. Eu estou aqui com a língua coçando para... Vamos conversar aí, vamos dialogar, né? O Ciro Gomes tentando, né, fazer aquele estilo lá, diálogo e tal, conversa com todo mundo, etc e tal, né? A gente está de olho, vamos que vamos. Isso é bom, Ciro. Essa mentira grosseira do Bolsonaro que o preço dos combustíveis está assim por causa dos impostos. Isso é bom. Que os impostos sejam abusivos mesmo. Nós vamos falar de muita coisa, Ciro Gomes, muita coisa, porque o senhor tem muitas dúvidas para tirar do senhor, mas eu quero tirar a minha primeira. Essa semana, o Lula disse que o candidato do PT é o Haddad. Aí o Haddad disse que o candidato do PT é o Lula. Ciro, o que você diz, hein? Esse ano nós estamos em 2018? Bom, aqui eu já vou antecipar alguma coisa. Ele pode falar o que ele quiser aqui, porque nada está definido ainda em relação à esquerdalha, né, no caso. Por exemplo, ele pode falar aqui uma porrada de coisa contra o PT, contra o Lula, contra não sei o quê, blá, 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 e no final das contas ele se aliar, né, ou vice, ou apoiando, ou ele sendo cabeça de chapa, etc e tal. Então, assim, sinceramente, não levo nada disso aqui que ele vai falar aqui, né, em consideração. Eu não sei, a minha sensação é de que é um filme velho que merece poucos comentários porque é de baixíssima qualidade, é um filme noir. Veja, esse é o grande problema do Brasil. O lulopetismo é parte grave do problema nacional brasileiro. Porque tem esse simulacro de um partido que, na verdade, é uma moldura, infelizmente, é uma moldura de uma personagem que só pensa naquilo. Só pensa em si, só pensa na burocracia do partido, nos milhões do fundo eleitoral, e que o Brasil está lá longe. Mas você acha que vai ser quem, Ciro? Lula ou Haddad? Isso depende dos tribunais. Como o Moro saiu espalhando nulidades, eu avisei isso muitas vezes lá na DAPA, as pessoas achavam que eu era anti-Lava Jato, mas eu sou professor de Direito. Então, quando um juiz pede o distanciamento, aí ele faz até um papel, e isso eu não sou profeta. Bom, vamos continuar. No Satyagraha tinha também o juiz Valentão, tinha o procurador da República Valentão, tinha o policial federal Danadão e tal, e no fim foi toda anulada quando a imprensa passa a não prestar mais atenção. Bom, a questão aqui é assim, nesse ponto ele acertou. Quando a imprensa não presta mais atenção. O que acontece? Isso aqui não é por causa de alguns arcabouços, né, do direito brasileiro e tal, não sei o que foram feridos. Isso aqui é porque é a sistemática da bandidagem da política nacional. É exatamente assim. É exatamente assim. Quando tem realmente alguém com coragem, e não é alguém, sei lá, que é autoritário, não sei o que, punitivista, sei lá, nada disso. É alguém que tenha coragem de prosseguir com as coisas da forma que elas devam ser, conseguem reverter em nulidade justamente porque eles inventam, agora que a gente prestou bastante atenção, né, em como as coisas são conduzidas no STF, no STJ, etc e tal, eles inventam da noite para o dia, tiram da cartola determinados argumentos jurídicos ou novas, vamos dizer assim, novas regras jurídicas que fazem com que os processos sejam anulados. Não é porque ele anteviu, porque ele é professor de direito e o caramba, quatro, tal, não sei o quê, que ele viu que estava cheio de falhas e ia ser anulado. Não, ele conhece o sistema político, ele sabe que a máfia é pesada e forte e consegue reverter praticamente qualquer coisa. Basta tempo e resiliência. Então, muito provavelmente, o Moro será declarado suspeito por todas as evidências que estão hoje dadas e o processo não será anunciada a inocência do Lula, mas será provavelmente decretada a nulidade do processo, pelo menos daquele do triplex, que foi o Moro que julgou e
e uma vez julgado o processo por um juiz suspeito, que é o caso claramente do Moro, esse processo é anulado e volta tudo a estaca zero, começa tudo de novo. O Ciro, então, não tem chance de vocês estarem juntos em 2022? Você com o Haddad, por exemplo. Não é provável, não é provável. Eu digo... Não é provável. Bom, esse daí seria um dos trechos que a gente tinha que guardar, né, para justamente relembrar daqui a mais ou menos 2 anos. Porque, na minha convicção, o lulopetismo é parte central do problema nacional brasileiro. Não existiria o bolsonarismo boçal se não fosse o lulopetismo corrompido. Duvido, isso daí eu já discordo frontalmente com ele. Eu acho que mesmo se não tivesse todo o escândalo envolvendo o PT, acho que o resultado teria sido o mesmo. Entendeu? E vou além, inclusive. Se o Bolsonaro não tivesse sido candidato, alguém do perfil dele, não vou falar assim, por exemplo, que Cabo Daciolo é do perfil dele, não é. Entendeu? Mas alguém assim, que tente pelo menos encarar esses personagens de frente, teria sido... Tanto que o Daciolo foi com 4%, né? Ninguém nunca tinha ouvido ou falar do cara. Então, quer dizer, alguém que fosse de frente com esse pessoal, eu acho que teria também levado, entendeu? Assim, o Bolsonaro, na minha opinião, claro, tem muito mérito nisso. Ele está, na minha opinião, também se surpreendendo muito na condução das coisas e tal, não sei o que, está muito melhor do que eu esperava. Mas assim, eu acho que outra pessoa que também viesse com esse discurso, e não precisava ser, o PT não precisava ter feito o que ele fez, porque muita coisa estava sendo feita de errada, do PP, do PMDB, do PSDB, etc e tal, que inevitavelmente alguém fora desse circuito todo ia sim reverter, quer dizer, pelo menos a população brasileira ia tentar dar uma chance, né? Agora o Bolsonaro, ele reúne muitas coisas interessantes, assim, que contribuiu para ser mais avassalador, né? O histórico dele de não ter se corrompido durante esses 30 anos, que foi dominado pelo PT, o perfil dele, que ele realmente é bem carismático, etc e tal, esse lance dele ser um pouco raiz, assim, né, de não ter ficado deslumbrado, né, com o mundo Brasília, etc e tal. Então, quer dizer, ele realmente é uma pessoa mais próxima do povo. Então, quer dizer, realmente tem diversos detalhes que o tornam mais, assim, mais, vamos dizer, com um apelo maior, né? Mas eu acho que qualquer outro que não tivesse nessa corja toda ia levar também. Agora, se ia resistir como ele está resistindo, aí já são outros 500. Por exemplo, um Amoedo da vida, eu acho que não iria resistir nem um ano. Se ele tivesse pelo menos cortado, né, a verba toda que a imprensa recebe, etc e tal, não ia resistir nem um ano com o mandato, entendeu? Isso para mim é uma consciência clara. E hoje você vê claramente o bolsonarismo boçal torcendo, inclusive com a influência que tem no Supremo Tribunal Federal, para replicar o conflito de 2018. Influência que tem no Supremo Tribunal Federal. Qual é a influência que o Bolsonaro, ou os bolsonaristas, ou os conservadores, ou a galera de direita tem no Supremo Tribunal Federal? Nenhuma. O cara acabou de colocar um juiz lá, agora, o tal do Cássio, né? Que realmente, cara, foi a maior decepção de todo o movimento. Mas assim, frente a tudo que foi... que o Bolsonaro fez, né, ao longo desses últimos 2 anos, cara, isso daí, pô, sabe, tipo 20-2, vamos dizer assim, né? Teve 2 erros, talvez, o Aras mais ou menos, né? Se bem que o Aras tem pelo menos ficado mais ou menos isento, né? Mas assim, esses ataques à Lava Jato eu achei meio ruim, né, pro Aras, entendeu? Da parte do Aras, mas assim, no restante ele tá até que saindo bem e tal, né? Agora, realmente, o caso até aqui está sendo uma decepção. Vamos ver se mais lá na frente, se realmente as decisões deles, né, realmente sejam alguma coisa mais próxima ao conservadorismo. Mas, enfim, não tem nenhuma influência no STF e ninguém está torcendo para o Lula voltar a ser elegível ou não. Ninguém. Está todo mundo mais ou menos ignorando. Agora, a grande imprensa, não a grande imprensa exatamente, mas a imprensa militante do centro ou dos isentões, porque está querendo emplacar a narrativa de que a gente está super feliz que o Lula vai voltar e vai fazer a disputa. Não, a gente não está, a gente quer ele preso ainda, quer dizer, dentro das grades que ele está agora, né, completamente solto, né? A gente quer ver o Lula preso
e sem disputar nada. Como é que um bandido desse tipo vai disputar alguma coisa depois de tudo que ele fez, depois de tudo que... Inclusive, esse partido nem devia mais existir. Porque o resultado já é conhecido. Perfeito. Joel. Bom, Ciro, bom dia. Eu queria... Bom dia, Joel. Seu pai tá bem? Tá ótimo, tá ótimo. Grande episódio de você. Quem sabe um dia vocês debatem aí. No Brasil. Eu gosto muito dele. Pô, legal. Eu vou passar aí o recado, mas aqui vamos debater nós dois, Ciro. Eu quero te mudar. Vamos mudar a conversa do PT pro PDT. Você sabe que uma das políticas que eu mais admiro hoje em dia é justamente a deputada do PDT, a Tabata Amaral. Uma política jovem, íntegra, transparente, com ideias próprias, que defende as suas pautas sempre com muita abertura, com argumentos. Só que é inegável que criou-se aí uma distância muito grande entre o que o senhor acredita e defende ela. Ela foi a favor da reforma da Previdência, agora também foi a favor da autonomia do Banco Central, que o senhor mesmo disse que era um assunto para revolta popular, assim, algo que você se coloca radicalmente contra. Eu sei que, inclusive, o senhor já comentou sobre ela no futuro, de que seria uma decepção, algo assim, mas ambos no mesmo partido? Tem espaço no mesmo partido para visões, então, pelo que me parece, radicalmente diferentes? Dá para continuar assim? Ou um dos dois vai ter que sair do partido? Não é possível, e ela já tem um processo de expulsão que está sob júdice por conta do recurso que ela fez ao Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu só reposicionar. Eu que recrutei a Tabata. Ela, sem nenhuma dúvida, é uma pessoa de muito valor. É uma pessoa íntegra, não tenho a menor dúvida de tudo isso que você falou. O problema da Tabata é a intoxicação ideológica. A Tabata filiou-se no partido errado. A Tabata, nós do PDT, somos um partido pró-reformas. Eu era o único candidato a presidente da República que apresentei antes da eleição, para que a população votasse no seu conjunto de valores para me escolher ou me rejeitar, uma proposta de reforma da Previdência. E a que foi votada foi uma fraude que agravou os privilégios e, se você olhar os números da Previdência, conforme previsto, a Previdência continua aumentando o seu rombo e 85% do sacrifício que foi criado por aquela reforma caiu nas costas do povo que ganha até R$3 mil de salário. Enquanto os militares, onde o déficit é de R$180 mil por cabeça por ano, eles agravaram o privilégio, aumentaram o privilégio. E a Tabata votou a favor dessa aberração contra uma deliberação unânime do partido, quando eu digo unânime, com a presença dela. Então, repare, ela está no partido errado. Esses movimentos aí, a Nova BR, isso aqui, na verdade, tem uma dupla filiação. Esses movimentos são partidos políticos clandestinos que foram criados para burlar a regra que proíbe o financiamento empresarial de campanha. Se você olhar a plataforma de financiamento deles todos, você vai ver lá o financiamento empresarial de gente que ela não sabe nem quem é. Por quê? Porque são partidos políticos clandestinos. Bom, duas situações aqui. A primeira situação é em relação à Previdência. Com certeza, o que ele está jogando aqui no ventilador deve ter coisa que não dá para a gente verificar em tempo real, entendeu? Sem dúvida, muitas coisas foram feitas até para a classe que era mais privilegiada, por exemplo, servidores públicos, etc e tal, mas como não tem como a gente verificar aqui em tempo real e ninguém vai rebater isso de bate-pronto, porque ninguém sabe dos detalhes todos do que foi aprovado, né? O que a gente sabe é que vai gerar aquela economia e tal, não sei o que, ao longo de tantos anos, mas a gente não sabe do detalhamento todo, então não tem como a gente rebater de bate-pronto. E é essa uma das grandes técnicas que o Ciro Gomes tem. Né, ele pega, de repente, tem uma parte lá de verdade que ele falou em relação ao agravamento do déficit dos militares, em relação, de repente, alguma parte aí do que ele falou do pessoal que ganha até R$3 mil, mas com certeza ele ocultou diversas outras coisas que foram realmente reformadas. Né? Mas, enfim, agora, essa segunda questão aqui que ele comenta, em relação ao Renova BR, etc e tal, que recebe financiamento empresarial, etc e tal, e que ninguém sabe nem de onde vem o dinheiro, na verdade, isso aí ele tem razão e eu nem tinha me atentado a isso, né, até ele falar. Isso daí realmente é uma coisa meio esquisita. Né? É uma coisa meio que não é exatamente para burlar esse lance do financiamento, né, das empresas e tal, que mais no final das contas mas o que acontece? Realmente eu estou vendo muitos movimentos assim, esse Renova BR, o próprio MBL é isso, né? Eles tentaram se tornar um partido, mas aí acabou sendo um movimento que realmente eles têm um financiamento que eles nem divulgam direito qual é a fonte de financiamento. E aí realmente é meio que um lobby disfarçado, né? É interessante realmente essa colocação dele. Ela está afiliada. Eu espero que ela ache o caminho dela, vá para um partido novo, amor, então ela vai se sentir bem. Adriles. Ciro, muitíssimo bom dia pra você. Bom dia, como está você, Adriles? Tô bem, tirando... Pega leve. Lá vem a pergunta de 1 quilômetro. Vamos lá, Ciro. Eu costumo dizer que o isolacionismo, ainda mais da forma como foi feito no Brasil, de maneira soldada, sem nenhum tipo de cálculo, é um presente para governantes tiranos, que simplesmente dizem que arruinam a economia, que destroem a vida do trabalho das pessoas, que destroem o emprego, que destroem a liberdade, a saúde mental e falam depois, eu estava salvando vidas. Pois bem, os 15 países que mais se isolaram no mundo são os 15 países que têm mais número de mortes, ou seja, o lockdown hoje é visto como uma falácia, ainda mais da maneira como foi feita de maneira soldada no Brasil. O seu partido disse recentemente que vai apoiar o prefeito de Belo Horizonte, a quem o senhor chamou de melhor prefeito do Brasil, o Calil.
O Calil foi o que promoveu a maior quarentena do Brasil por meses, sem nenhum cálculo. Reduziu o número de leitos, ou seja, e ele disse explicitamente que a economia está arruinada. Pois bem, a economia foi arruinada pelo isolacionismo que ele promoveu. O senhor costuma frequentemente chamar o presidente de genocida, mas o Banco Mundial e a ONU dizem claramente que o isolacionismo, da maneira como foi feito, vai causar centenas de milhões de novos miseráveis e mais mortes com o Covid-19. O senhor refaz essa crítica que o senhor faz ao presidente Bolsonaro, que estava querendo fazer um combate com máscara, com o uso de álcool gel, mas sem isolar o trabalho das pessoas, e o senhor endossa essa política isolacionista que fez o Alexandre Calil? Vamos usar nosso raciocínio, nós próprios, e o ouvinte da Jovem Pan vai raciocinar junto conosco. Nós temos um vírus que, com as novas cepas, as novas variantes, está se agravando na velocidade de contaminação. Não há nenhum tratamento precoce. O Bolsonaro é um bandido, genocida, porque o Bolsonaro prescreveu remédio, isso é charlatanismo, está no Código Penal. O Bolsonaro comprou por 6 vezes o preço superfaturado de cloroquina, que está tudo se estragando nos estoques do Exército Brasileiro. O Bolsonaro recomendou, com uma caixinha na mão, né, ivermectina, que está causando gravíssimos problemas de disfunção hepática em quem caiu nesse engodo. Não existe tratamento precoce, isso é ciência da pura, não há contestação. Todo tratamento precoce. O tiozão do Zap contesta, mas a ciência... Não, existem contestações, mas vamos lá. É muito, muito desonesto. Ou é ignorante mesmo. Não é um consenso médico, científico, nada. Existem, sim, vários estudos. Não é tiozão do Zap, que ele tenta já utilizar essa figura, né, para descredenciar qualquer tipo de argumento no sentido contrário. Não é. Então, quer dizer, tem, sim, diversos estudos. Eu só não tenho tempo aqui agora, né, para também se alongar muito, porque esse vídeo aqui tem 40 minutos, mas estou colocando assim 1.5, vai dar uns 30 minutos. Eu quero manter o vídeo curto, mas é praticamente impossível. Mas, enfim, tem diversos estudos de revistas científicas, de institutos, etc. e tal, que comprovam, sim, não só a ivermectina, mas a cloroquina. Especialmente se aplicado em estágios iniciais. Tem um determinado estágio lá e tal, não sei o quê, que realmente tem muito mais eficácia. Só que isso realmente é difícil achar. É difícil achar, porque se você printa alguma coisa no Twitter, derruba a tua conta. O Facebook já fez um pedido de desculpa para ter retirado publicações sobre cloroquina, etc. e tal. Se você vai no Google, realmente a relevância é muito lá embaixo que sai alguma coisa para você achar mesmo. Então, onde é que você tem que ir? Você tem que ir no DuckDuckGo. Para quem não sabe o que é isso, é uma alternativa do Google que não tem essa barreira controlada pelas Big Techs, no caso, né? No tiozão do WhatsApp, que é o maior canal do Bolsonaro, todo mundo pode fazer, mas simplesmente consulta aí, vai no Google, que é mais simples de ver. Então, pois é, no Google não dá para ver, porque tem essa barreira. Tem essa barreira ideológica, inclusive, né? Então tem que ir no DuckDuckGo.com. É um outro, basicamente muito parecido com o Google, só que não tem o direcionamento que o Google tem. Não é um vírus letal, que quando infecta as pessoas pode gerar gravames, que inclusive não se conhecem todos ainda, estudos recentes mostram que até tem disfunções cerebrais, como sequela. Isso aí realmente eu vou concordar, realmente é grave, aquela história toda que a gente já conhece, etc e tal, e ninguém aqui está falando o contrário. Mesmo da versão leve, outra doença terrivelmente perigosa, mata pessoas, e mata de forma sufocando as pessoas morrem afogadas, é uma coisa absolutamente terrível. Se isso for verdade, existe um vírus, que as novas cepas são mais agressivas, os que não têm tratamento precoce, só tem uma saída, raciocinemos juntos, estancar a contaminação. E como é que se faz isso? Com isolamento. Só que com isolamento também surgem diversos outros problemas que a gente está vendo, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, acho que tem um estado, não sei qual é o estado da cidade, acho que é uma cidade, tipo Oklahoma, alguma coisa assim. Enfim, mortes por overdose aumentaram tipo 60%. Cara, tem diversos outros problemas. Fome, então, nem se fala no mundo inteiro, que não está gerando economia, etc e tal. Então, quer dizer, isso sim é um pensamento simplista. Vamos todo mundo paralisar tudo, porque aí não tem como, né, fisicamente, né, e aí realmente, né, tem razão, fisicamente não tem como contaminar. Não tem como, mas só que a vida é muito dinâmica, né? A vida moderna mais ainda, né? Não tem como as pessoas ficarem todas paralisadas e isoladas, entendeu? Especialmente os menos favorecidos. Só tem essa saída. Agora, o isolamento causa sequelas econômicas. Então você tem que ter clareza de que o isolamento, quanto mais radical possível, mais eficaz ele seria. Por quê? Porque se você, teoricamente, conseguisse 48 horas, 100% das pessoas isoladas... Mas não precisa 100% das pessoas isoladas. Por quê? Porque o problema grave, e aí realmente é grave, são nos idosos. Os idosos, por exemplo, acho que, se eu não me engano, o índice de letalidade entre, sei lá, pessoas, sei lá, de 25 a 45 anos, ou 55 anos e tal, alguma coisa assim, é de 0,003%. É tipo comparável à gripe.
pô, tipo, de repente mais branda até que tuberculose. Agora, depois de 55, 65, 75 anos, aí o negócio complica bastante. Por exemplo, se eu não me engano, depois maiores de 65, tem tipo 2 a 5% de chance de falecer com o negócio, se o negócio agravar, né? E acima de 75 ou 85, alguma coisa nesse sentido, cara, pula para 12%. Cara, é uma coisa muito astronômica, muito perigosa mesmo. Agora, com a maior parte da população, especialmente aqui no Brasil, que a população é jovem, não pode ficar 100% do povo isolado, paralisado. Tem que realmente fazer a paralisação seletiva. Pode até ser uma coisa radical, mas seletivo para o pessoal, para o grupo de risco de verdade. Não tem condição. A contaminação acabava 100%. Como isso não é possível, nós temos que fazer o quê? Testar em massa. Peraí que eu chego já no problema. Tudo isso antecipadamente foi falado. Nós temos que testar em massa. O que é que faz o canalha do senhor Jair Bolsonaro? Troca de ministro 3 vezes, bota um general Palerma, um palermão irresponsável, não é? Palermo, irresponsável. Em mais ou menos 10 dias já foi responsável pela logística de entregar a vacina para 2 milhões de pessoas. Como é que pode ser irresponsável? A gente foi um dos últimos a começar a vacinar e a gente já está em 7º ou 6º de maior quantidade de pessoas a serem vacinadas. A gente passou até a Alemanha, que era referência, o caramba, não sei o que é onde, inclusive, uma das vacinas foram produzidas, né? Foi produzida, a gente já passou o desempenho da Alemanha. Então, quer dizer, a gente está nos top dos top. Mas o cara tem coragem ainda de tentar emplacar essa falácia. Cara, ele é muito desonesto intelectualmente. Muito. Não entende absolutamente nada de coisa nenhuma para comandar isso. E este Palermo simplesmente está com 6 milhões de testes prescrevendo, entrando em vencimento, vai ser vencido, e nós não testamos, o que você corretamente está falando. Nós tínhamos que ter uma testagem em massa. Mas os estados não demandam, os estados que pedem os testes. Isso é mentira. Isso é mentira. Por que é mentira? É mentira. Mentira é aquilo que não é verdade. Não, ele não falou. Ele não falou por que é mentira. Ele não falou por que é mentira. Tem uma lei que determina que os estados têm que solicitar para o Ministério da Saúde enviar. Ele sabe que isso é verdade, só que ele está falando como se estivesse falando com um público que não tem acesso à informação. E aí ele só fala, não, é mentira. Ele não dá a argumentação correta do por que é mentira. Mas os estados que pedem, que demandam os testes. Não é porque Ele disse, os testes. aqui no Ceará tem uma proximidade muito grande com o governador, e nós estamos implorando, vou fazer implorar aqui em público que mande os testes para cá. Como nós estamos, enfim, de maneira que, voltando ao raciocínio, você tinha que testar para guiar o isolamento e guiar aquelas pessoas que não podem ficar em isolamento, policiais, profissionais de saúde, né, supermercados, farmácias, etc, e tentando seletivamente atenuar os danos na economia. Como é que você faz isso? Primeiro, fazendo uma aposta antecipada e central na vacinação. Única saída para essa pandemia. O que é que faz o canalha que nos governa? Nenhuma pandemia anterior na história da humanidade foi resolvida com vacina. Nenhuma. Inclusive agora a OMS já está falando que mesmo vacinando as pessoas vão poder transmitir. Cara, então é só narrativa. Entra em confusão, recebe o ofício da Pfizer oferecendo em outubro, aliás, em agosto, que ela estava fazendo o planejamento. Oferecendo a vacina em agosto do ano passado. Vocês imaginem o escândalo que seria se o Bolsonaro tivesse comprado, ou se tivesse assinado um termo, ou se tivesse dado um sinal, ou se tivesse feito qualquer coisa numa vacina que ninguém sabia se ia funcionar e se ia sair. Imagina se esse cara tivesse fechado um contrato em agosto, quando ninguém sonhava nem que a vacina ia ficar pronta em 2020. Cara, ele já estaria empichado, inclusive, e se bobear até com o meu apoio, porque seria realmente uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade fiscal, com certeza. Improbidade administrativa, né, no caso. Distribuição a Pfizer, oferecendo 70 milhões de doses ao Brasil para entrega em dezembro. Eles não responderam. Entra no Google, está toda essa polêmica lá documentada. Não responderam. Depois dos princípios ativos, o Brasil destruiu sua base tecnológica e científica, seu complexo industrial de saúde. Foi completamente destruído, coisa que eu venho falando há anos também. Foi destruído, mas só que ele não falou que foi pelo governo da Dilma, né? O governo da Dilma, porque realmente não tem mais recursos para investir. Está quebrado. O Brasil, o Bolsonaro assumiu um Brasil muito quebrado. O Temer ajudou um pouquinho a resolver essas questões fiscais e tal, ajudou um pouquinho. Mas o Bolsonaro pegou um país completamente esfacelado financeiramente. De maneira que nós temos uma dependência grave dos princípios ativos das vacinas,
que hoje são monopólio na prática pelos grandes estados extraordinários da China e da Índia. O que faz hoje com o Bolsonaro e a sua quadrilha familiar? Insultam a tríade sem nenhuma razão prática, nenhum interesse pragmático, nada, os fornecedores globais da vacina. Os fornecedores ou quem causou a pandemia? Ou quem causou a pandemia? É inacreditável isso. É inacreditável isso. E aí, resultado, o Brasil passou para o último lugar da fila e daqui 8 dias, conforme avisado, acaba a vacina que tem no Brasil sem a gente vacinar 2% da população. E aí a tragédia econômica. Quando você faz um 2% severo... 2% da população, repito, em menos de 20 dias foi um dos melhores desempenhos do mundo. Ele pode durar menos tempo. Como, por exemplo, aconteceu na Nova Zelândia, que é o melhor exemplo de todos, como aconteceu na China, porque eles são um país mais simples, porque são autoritários, tem uma modelagem mais autoritária, não é que seja tão fácil fazer como na China, mas fizeram. E o fato é que na Europa fizeram, todo canto fizeram, e o que acontece? Você reduz o tempo de prejuízo econômico e corre o socorro da economia. Realmente, a Europa realmente é um belo exemplo disso. Praticamente todos os países da Europa estão com uma taxa de letalidade da Covid muito na frente do Brasil. E praticamente todos eles fizeram lockdown. Isolacionismo radical. Praticamente todos. O que eu estou falando aqui não é que se combate com tudo aberto. Não é isso. O que eu estou falando aqui é que o isolacionismo, o lockdown, simplesmente não resolve, não faz diferença na contaminação. Simplesmente isso. Como é que você corta o socorro da economia? Incrementando o investimento público. O que faz o Bolsonaro? Na sequência dos canalhas que nos governam já vem de antes, não é só o Bolsonaro. Impõe um teto de gastos e a Câmara inventa de fazer um orçamento de guerra, que deixa o teto de gastos como letra morta, e faz um orçamento de guerra e entrega a conta gota só o essencial para o enfrentamento estrito sexta. Negativo novamente. O que ele fez, na verdade, foi extremamente elogiado, inclusive por órgãos internacionais que nem gostam muito do governo do Brasil, que foi dar o dinheiro diretamente na linha da ponta. Resolveu diversos problemas. Primeiro, que descobriu uma porrada de gente invisível. Segundo, que deu conta para essas pessoas, muitas dessas pessoas, cerca de 15 milhões. O presidente do Banco Central, acho que foi eleito o melhor presidente do Banco Central de todos os países, dentro de 180. Então, quer dizer, olha só o que ele tem a cara de pau de afirmar. Pandemia. Resultado prático, o Banco Central entrega R$1 trilhão do seu caixa para o setor financeiro, sem regulamentar nada, a pretexto retórico de que se expandiu o crédito. Não foi expandido o crédito. Foi expandido o crédito. E o Banco Central, no dia seguinte, toma esse mesmo dinheiro. Foi expandido o crédito e os juros baixaram. Foi expandido o crédito e os juros baixaram. Isso eu estou falando de prática. Vou dar aqui só um exemplo pequeno, simples e ridículo. Pronamp. Diversas empresas, pequeno, médio, grande porte e tal, não sei o quê, tiveram acesso a esse crédito com juros nunca vistos. E nem os contadores que recebem os contratos do Pronamp, eles perguntam, questionam os clientes, perguntando, mas é assim mesmo? Tipo, eles não acreditam que aconteceu isso. Juro internacional com carência ainda para pagamento. Sim, teve mega expansão de crédito e os juros foram lá para baixo, como nunca se viu antes e na linha da ponta, para as empresas tomarem, especialmente se elas fizeram em cima do Pronamp. Prestada a taxa acima da Selic. E essa canalice, quando a gente começa a denunciar isso, eles correm com pressa para fazer a autonomia do Banco Central. Mas, Ciro, só um reparo. Você fala exatamente, eu acredito no isolamento profilático que foi feito na Nova Zelândia, isso pode achatar a curva. Mas da maneira que foi feita nos estados, eles fizeram de maneira indiscriminada por tempo indeterminado. Como é que você pode dar um auxílio se você não sabe nem quando o isolamento vai acabar? Agora mesmo em São Paulo a gente estava voltando no ritmo de lockdown. Ou seja, não dá para ter um auxílio permanente. O Brasil quebra, e a longo prazo. Outras pessoas ficam miseráveis. Ciro, eu posso só fazer só um único ponto aqui na tua fala, que eu acho que é importante a gente pontuar isso. Eu acho que não dá pra gente comparar Brasil com China, né, Ciro? Quando você fala, por exemplo, do lockdown, se as pessoas são trancadas na China, e se não obedecerem, são mortas, né? Ninguém é morto, não. Mas há muitos casos, Ciro. Há muitos casos. Eu não estou comparando, e eu próprio disse antes, que a institucionalidade autoritária da China não é a mesma coisa. Mas, enfim, o que eu estou querendo demonstrar é uma questão simples para raciocinar como ouvinte da Jovem Pan, o taxista que está nos acompanhando. Se é verdade que existe um vírus para o qual não tem cura, e nós não temos a vacina porque fizemos todo tipo de bobagem, entramos no fim da fila, e esse vírus se espalha na contaminação de pessoa a pessoa, é só a gente pensar junto. Não precisa consultar o tiozão dos Mas isolar por meses? Bom, cara, 3 meses, 4 meses Se nós fôssemos uma sociedade mais organizada e não tivéssemos outros bandidos, uma atitude anticientífica, imbecil e genocida de um canalha que ocupa a presidência da República, nós tínhamos... o jargão, as frases, o palavreado todo que
A grande imprensa compartilha. Mas como é que o cara pode ser tudo isso se ele liberou o dinheiro das vacinas, ele liberou o dinheiro para o investimento em pesquisa das vacinas, ele liberou a verba para o tratamento precoce? Tudo isso é em base científica. Tudo isso é em base científica. Não é em negacionismo. Pedagogicamente mostrado para o povo, né, que só um isolamento racional, conduzido... Que não foi feito pelo Calil. Foi feito de maneira saudável e disciplinada. Deixa eu te falar aqui, falando que o Calil é o melhor prefeito de capital do Brasil. Não é porque eu tenho uma grande admiração por ele, não. É só pegar o Ibope. O desespero faz com que as pessoas fiquem com medo. E as pessoas acham que estão sendo protegidas quando estão sendo trancadas durante meses a fim. Sem racionalidade. Vamos lá. Deixa eu só repetir o raciocínio. Encerra, por favor, que o Vini vai fazer a próxima pergunta. O raciocínio aqui pede o povo pensar. Esqueça a opinião minha e a do tiozão do Zap. Se existe um vírus letal, não tem tratamento precoce, como a ciência demonstra, e só a vacinação, mas não temos ainda a disposição de fazer, porque toda a irresponsabilidade foi cometida. A ciência não demonstra que não tem tratamento precoce. Você que está empurrando essa narrativa. Tem diversos estudos falando da eficácia dessas coisas todas, da ivermectina, da cloroquina, da vitamina D. Agora tem um spray que parece que Israel está começando a desenvolver ou pesquisar alguma coisa assim. E eu aposto com vocês, se o Bolsonaro fizer a parceria com Israel para fornecer esse spray para a população aqui do Brasil, com certeza todo mundo vai virar contra. Mas só que eu quero ver virar contra a tecnologia israelita. O israelense. Só tem um jeito, é a gente parar de se contaminar uns aos outros. Aqueles que não puderem se isolar, eles têm que usar máscara, usar o álcool gel, enfim, procurar aqueles que não puderem. Como é? Isolamento e distanciamento racional. Sim. Eu não sei que planeta tu vive, mas o Bolsonaro que eu conheço ainda ontem, mas o Brasil teve a sétima maior média de mortes. Sétima maior média de mortes. Olha, teve a sétima maior média de mortes porque a gente também é um dos países mais populosos do mundo. Se bobear, a gente deve estar nesse ranking aí, entre sétimo e décimo de maior população. Inclusive, deixa eu até consultar isso aqui. Isso aqui é bem rápido. Vamos lá. Vamos ver aqui se eu consigo achar um ranking. Ah, tá. Acho que é aqui. Vamos ver. Brasil, sexto. Esse cara é muito ignorante. Ele na verdade, ele é cafajeste, cara. Ele é ignorante cafajeste. A sétima, ele falou exatamente agora. Ontem a gente bateu a sétima maior média, né, de mortes e tal, não sei o que do Brasil. Sim, porque a gente tem a sexta maior população do mundo. É muita má fé. É muita má fé. Toda a pandemia aconteceu ontem. Quase 1.500 brasileiros morreram ontem. E o Bolsonaro ontem ainda estava fazendo pouco caso, disse que era gripezinha, foi para aglomeração sem máscara, ele com esse canalha da Anvisa, tudo pilantra. Peraí, nosso povo morreu sufocado em Manaus por falta de oxigênio. Ciro, vamos girar o assunto aqui, porque a gente tem muita pauta para falar ainda hoje. Vai lá, Vini. Ciro, muito bom dia. No nosso primeiro assunto aqui, você falou que o PT está adotando esse tom aí muito parecido com o de 2018, né? De Haddad é Lula, Lula é Haddad. Só que se esse cenário se repetir para 2022, nós vamos ter de novo esse segundo turno entre Bolsonaro e PT. Eu queria saber de você qual que é o projeto de alguém que se apresenta como alternativa para que a mesma história não se repita no ano que vem. O único elemento instável nesse filme velho é o nosso povo. Então, assim, para um democrata, para um patriota, para uma pessoa que devolveu a vida ao povo brasileiro, eu permaneço na crença de que o povo brasileiro é possível que entenda que isso é aberração, que um sustenta o outro e que a gente construa um caminho. E eu não acredito nisso por crença religiosa, né, como as crenças do nosso Adriles. Eu acredito nisso porque eu conheço a história do Brasil. Veja, o Brasil acha um caminho, de vez em quando a situação se agrava, e é o caso. Não é o Brasil que acha um caminho. O deep state brasileiro é que acha um caminho e força esse caminho em cima da população. Assim, eu tô pessimista, né, em relação a isso acontecer e tal, mas, por outro lado, tem um detalhe, assim, né, uma variável que não existia antes, né, da gente sair desse domínio do establishment, que seria a internet e a nossa comunicação independente, né, no caso, a população brasileira, né, se comunicando cada vez mais de forma independente, canais alternativos, etc. e tal. Então, eu acho que isso pode frear as movimentações do establishment. Mas se fosse em outros tempos, com certeza, o establishment ia achar um jeito de restaurar o poder. Eu disse aqui na questão anterior, você queria voltar a ela, que o Reino Unido, que é onde se funda a democracia constitucional na história da humanidade, embora tenha sido sistematizada pelos franceses, mas a Carta Magna veio até 70, a Revolução Francesa, caiu 9,9% da economia, a maior queda em 300 anos.
Ou seja, o vírus causa, de fato, uma debacle econômica. E você tem ferramentas para mitigar, mas é verdade que aconteceu isso no mundo inteiro. Aqui no Brasil não foi pior porque nós forçamos a mão e criamos o socorro emergencial. Basta ver que nós temos uma queda, assim que acaba o socorro emergencial em dezembro, a queda do comércio já é bastante grave. Não é? Bastante grave. Outra falácia. Não é por causa da retirada do auxílio que tem a queda no comércio. Cara, ele fala como se a gente não tivesse memória, como a gente não tivesse internet, como se a gente fosse aquele povo ignorante que a gente realmente era de 15, 20, 25 anos atrás. Não, a gente está acompanhando mais de perto as coisas que estão acontecendo e a gente tem mais poder de raciocínio. Ou ninguém lembra que até as eleições do ano passado, todo mundo estava liberando tudo em todas as cidades. E os índices estavam lá embaixo. Mas, assim, na minha opinião, realmente, os índices não estavam lá embaixo porque estava liberando. Estavam lá embaixo porque eles estavam ocultando esses índices, justamente para as pessoas não terem esse receio de votar, etc e tal, blá, 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 blá. Bom, então, com isso, realmente reaqueceu a economia. Reaqueceu a economia. E aí, logo depois das eleições, as cidades voltaram a trancar, especialmente aqui em São Paulo. E aqui São Paulo é a locomotiva do Brasil. Então, não tinha outro caminho a não ser ter uma queda brutal da economia em dezembro. Não foi por causa da retirada do auxílio. Ele tá querendo, novamente, emplacar uma narrativa a ignorante, mas a gente não é mais ignorante. Porque o nosso povo está no limite. Desemprego, informalidade, queda na renda, congelamento do salário mínimo, inflação e carestia na cesta básica, explosão de preços de combustíveis, e esses canalhas votando num universo paralelo em Brasília. Ô Ciro, mas agora você vai ser o candidato mesmo ou há a possibilidade de fazer... Esses canalhas votando no universo paralelo em Brasília. Até esse momento que ele estava falando, quem era o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia. Quem ele tanto elogiava e falava que estava... pode procurar na internet. Estava administrando danos, etc e tal, e era um grande estadista, e era aliado, e blá, 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 e blá, 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 blá. Então, quer dizer, sem querer, ele realmente reconheceu que um dos grandes culpados desse desastre todo era o senhor Rodrigo Maia. Posso trazer também aqui, Vini? Tem uma pergunta em relação a isso de um ouvinte nosso, que é em relação a essa formação de uma frente ampla, que incluiria o PSDB, PDT, outros partidos como Cidadania e Rede. O Luiz Gonzaga pergunta, por que é tão difícil de formar essa frente ampla? É só divergência de projetos ou vai um pouco de vaidade nessa mistura também, Ciro? A vida humana tem essas fragilidades todas, mas no caso do PDT com o PSDB, é água e óleo. Deixa eu explicar por quê. A economia política dominante no Brasil foi imposta pelo Fernando Henrique. Pode-se fazer qualquer juízo de valor, mas o PT simplesmente manteve a política econômica do Fernando Henrique. A saber, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, bancos... Ele só está esquecendo de dizer que o imposto em diversos setores, né, ou melhor, a média de imposto que o brasileiro paga, aumentou, de repente, até uns 20 não, desculpa, de repente uns 10 pontos percentuais. Você acha que não foi isso que sufocou e quebrou a economia? Ou você acha que foram esses alicerces aí? E olha, eu não estou defendendo o PSDB, não. Mas essas questões que ele está falando, de Banco Central Independente, etc e tal, blá, 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 cara, são coisas praticadas pelos países mais avançados do mundo. Só que ele omite essa outra questão da corrupção sistemática do PT, da estatização, inchaço da máquina pública, inclusive com os estados que eram aliados ao PT, por exemplo, o Rio de Janeiro. Saiu um tempo atrás um percentual de quanto o Estado tinha aumentado. Era uma coisa muito inimaginável. Era tipo 150%, 300%, uma coisa, cara, muito absurda. Mas nada disso ele joga nessa conta. Ele acha que a gente realmente não lembra. Central autônomo sem controle, que faz com que a população pague no Brasil, pelo cheque especial, 280% de juro. Isso daí realmente é grave. Tá, esse percentual de juros, mas eu vou te falar o seguinte, eu, pelo menos no meu caso particular, eu nunca paguei juro tão baixo. Estou pagando entre 7% e 8% ao mês. Tem outro banco que eu pago 6%. Eu nunca vi esse índice em nenhum momento da história do Brasil. Estados Unidos, um cheque especial custa 15% de juros ao ano. Verdade. A população é obrigada a pagar no cartão de crédito 150% de juros, quando os Estados Unidos é 8% de juros. Verdade. Ou na Europa, porque aqui se concentraram, na governança PSDB-PT, se concentraram em apenas 5 bancos, 83% de todas as transações financeiras. Isso realmente é um problema, esse oligopólio dos bancos, mas isso daí com certeza não tem a ver com, por exemplo, medidas econômicas e tal, não tem a ver com isso. Tem a ver com lobby, tem a ver com ceder a interesses em troca de dinheiro, tem a ver com isso, eles sabem muito bem disso.
Ele está dando uma de João sem braço ou querendo, mais uma vez, emplacar sua narrativa. Que é a autonomia do Banco Central, que eles agora estão cristalizando na lei para impedir que um presidente da República que conheça o ramo e que não tenha rabo de palha vá lá e conserte essa bandeira. Então esse é o grande problema, né, da diferença entre nós e os outros. Né? O PT, qual é a proposta do PT? Qual é o projeto do PT? O PT esteve 14 anos no poder. O Brasil tem o sistema tributário mais regressivo do planeta Terra. Quer dizer, quem paga imposto no Brasil é pobre e classe média. E empresário formal. Rico no Brasil não paga imposto. Né? E isso só o Brasil, a história não paga imposto sobre lucros e dividendos. Quando eu fui ministro da Fazenda do Itaú... Cara, ele adora repetir isso, mas ele esquece também esse pessoal sempre esquece alguns detalhes muito importantes. De fato, é isso que acontece mesmo. Não paga imposto sobre lucros e dividendos. Ok. Mas também tem que ver a quantidade de impostos que paga a empresa. Da onde está saindo isso? Tem diversos lugares que é bitributação. Tem diversas situações, inclusive, que não é nem descontado o valor que a empresa gasta. Vamos supor, dar um exemplo bem prático aqui, então, sei que eu não sou, né, profundo conhecedor do assunto, então, sei que, mas vamos supor, eu tenho uma empresa, tá? Eu gasto com a minha empresa, tá, de custo, então, sei que, 90 mil. E aí, de repente, eu recebo, o faturamento dela é de 100 mil. Quanto é que eu vou pagar de imposto? Eu não vou pagar em cima dos 10 mil que é de lucro. Eu vou pagar em cima dos 100 mil. Isso ele também não explica que em nenhum país do mundo, praticamente, pelo menos dos países avançados, é assim. Cara, é uma canalice. É uma canalice sem fim. Realmente não tem outra palavra a não ser desonestidade completa intelectual. Eu cobrei. A alíquota de imposto de renda da classe média de vocês aí que estão trabalhando na Jovem Pan é 27,5% da mesma alíquota que o dono do Itaú paga. Isso simplesmente só tem no Brasil. Imposto sobre grandes heranças acima de 5, 10 milhões de reais. Nos Estados Unidos é 40%, aqui é 4%. Isso depois desses anos todos. Então a diferença é essa, profunda. Ó, nessa questão aí da herança, como se diz, do imposto sobre herança, assim, muito antigamente, né, que eu era um pouco mais, vamos dizer assim, socialista, né, como todo mundo no Brasil era, eu realmente achava que tinha que ter realmente mais imposto sobre herança, etc e tal. Especialmente na questão do ponto de vista, né, para fazer com que as pessoas, né, iniciem a vida um pouco niveladas, né? Pô, é foda alguém, sei lá, começar com 10 apartamentos, já ter um salário de 10 apartamentos já garantido e o outro sem nada, entendeu? Então realmente eu achava que tinha que ter um imposto brutal em cima de herança para colocar essa pessoa de volta mais ou menos no nível, né, do restante, né? E as pessoas batalharem por aquilo. Beleza. Só que ao longo do tempo também eu fui vendo, não só essa questão, né, de evasão de, vamos dizer assim, domicílio fiscal, né, das pessoas e tal, não sei o quê, blá, 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 que isso pode ser um problema grave, mas outra questão também é um pouco de injustiça. Por que acontece? O acúmulo de capital, vamos dizer assim, ou herança, né, no caso, que passa, né, de uma pessoa para outra e tal, não sei o quê, cara, ao mesmo tempo também é uma concentração, é a representação daquela energia que aquela pessoa gastou durante a vida inteira, sei lá. Detalhe, eu não tenho herança nenhuma, inclusive abri mão de herança que eu tinha para receber, eu realmente não tenho herança nenhuma. Mas enfim, vamos dizer que uma pessoa, né, um pai deixou para o filho, então, sei que um apartamento. Cara, o cara trabalhou a vida inteira por aquele apartamento, é a concentração da energia dele ali representada materialmente. E ele, de repente, quer passar para os filhos dele, ou para a família, ou alguma coisa assim, quer manter ali no clã, entendeu? Então, nesse sentido aí, realmente, eu acho que não se deve pensar nessa questão de aumento de imposto para herança, não. De projeto. Agora, Ciro, a Glaze fez alguns acenos aí para você, para o Boulos. Você receberia o apoio do PT numa boa? Veja, eu posso especular com você, mas pobre não tem direito de ter soberba. Então, eu quero juntar o Brasil inteiro, porque o tamanho do buraco, vocês não têm ideia. Eu posso dar números que o Joel pode nos socorrer aí. O Brasil, entre 2010 e 2020, cresceu 0%. Uma década inteira. Ele pegou uma década, né, com PIB e tal, não sei o quê, e dividiu pelos 10 anos. Deu 0%, certo? Beleza. Só que tem algumas questões aí. Por exemplo, o PT, os 2 anos da Dilma, foi tipo um ano foi tipo -3 e o outro ano foi tipo -2. Só aí tem -5% de PIB. Ano passado foi -3 por causa da pandemia. E estava projetado para ser -9. Então, só daí você tirar esse percentual, né, essa quantidade desse número, já aniquila praticamente qualquer possibilidade de crescimento em qualquer período, entendeu?
novamente, desonestidade intelectual extrema. Crescendo quase 2 milhões de pessoas por ano, o país não cresceu nada, 10 anos. E há quem defenda esse modelo econômico. Percebe? Então, Não é por causa do modelo econômico. Não é por causa de roubalheira, é por causa de aumento de imposto, é por causa de isenção fiscal, é por causa de tudo isso. Não tem a ver com o modelo econômico que ele quer empurrar para a nossa crença. Não é. Eu considero que o PT, o lulopetismo, não o PT que são vários PT, mas o lulopetismo é parte do problema. E isso é percebido pela população brasileira. A quem eles chamam de gado, a quem eles chamam o nome de fascista. Mas pera um pouquinho, 70% do povo de São Paulo, 70% do povo do Rio, 70% do povo de Minas Gerais, que deu vitórias importantes ao longo de 14 anos ao PT, de repente virou fascista. Eles não percebem, né? O descalabro do governo da Dilma é um desastre que todo mundo está testemunhando, porque perdeu emprego, porque perdeu renda, né? Porque o Brasil foi pro brejo. Simplesmente o país caiu 3 pontos no ano, depois 3 pontos no outro. E eles fazem de conta que não tem nada a ver com isso. Perfeito, Vini. Ciro, antes da entrevista começar, acho que você assistiu o nosso VT aqui da reportagem da Luciana Verdonin, falando sobre essa live de ontem que o Bolsonaro comentou aí sobre o preço dos combustíveis, né, e está defendendo essa redução aí do ICMS para baixar um pouco esse valor. Também pediu para o mercado não ficar irritadinho por toda essa questão e minha discussão também do auxílio emergencial. Como é que você avalia, né, primeiro, esse valor muito alto aí dos combustíveis, o que poderia ser feito? É preciso uma intervenção mesmo do governo? Queria a tua opinião sobre isso. Crédito liberado num segundo. Nem você que é meu amigo faz isso. Quem disse isso, seu amigo? Veja, também isso eu falei muitas vezes, e eu não estou dizendo isso por nenhuma gabolice, apenas a gente tem que ter coerência, né, na hora de criticar um governo, se você no passado não tinha comprometimento com aquilo que você defende hoje. E eu quero chamar a linha de coerência. O que aconteceu com o Brasil? Por que os preços dos combustíveis estão subindo? Por 2 fatores. Primeiro, a Petrobras resolveu, de um tempo para cá, do Michel Temer para cá, a Petrobras resolveu cobrar o barril de petróleo pelo preço de oportunidade especulativo no estrangeiro, e não pelo custo daqui. Vamos lá, eu compro um sanduíche, eu compro o pão, eu compro o queijo, eu compro a mortadela, e eu tenho ali que esquentado no fogo. Quanto é que custa o pão, quanto é que custa o queijo, quanto é que custa a mortadela? Eu faço o preço disso, boto 10% em cima, que é o meu lucro, o leite das crianças, e vendo. A Petrobras não faz assim. A Petrobras custa para ela algo ao redor de $30 produzir um barril de petróleo, e ela cobra pelo preço que está se especulando lá fora. Então, nesse momento, tem uma alta importante de preço lá fora, pela especulação, né? O Trump manda matar o general iraniano, o preço do petróleo vai para $130 o barril. E a Petrobras, que gasta 30 para produzir, cobra do brasileiro $130 e não 30. O que acontece com esses $100? Bom, ele está entrando num assunto bem complexo, né? Que, claro, também não tem todos os detalhes, então, aqui para argumentar, mas a questão é a seguinte: ele não tem condição de fazer uma comparação com alguma coisa tão simples que ele fez de um sanduíche, com alguma coisa tão complexa que é o mercado mundial de negociação de petróleo. E tem diversas camadas de complexidade nessa questão. Tem justamente essa questão da geopolítica que ele falou, de repente, mata um general, caramba, 4 não sei da onde, tal, não sei o que, e tal, não é, explode o preço, como também de produtividade, como também de oscilação do dólar, como também, cara, tem tantas camadas, como também de a nossa capacidade de produzir todos os estágios da produção do petróleo para a gente consumir aqui internamente. Daqui a pouco ele vai começar a falar de alguma coisa em relação a combustível para avião, etc e tal. Cara, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza, né, que a gente não tem capacidade de produzir combustível para avião aqui dentro. A gente tem que importar. Então, realmente, a gente tem que ter o preço, pelo menos, da companhia, que é uma companhia, entre aspas, privada, né? Ela tem, acho que o governo tem 51% e o resto é acionista e tal, não sei o quê. Tem que ter realmente um parâmetro de mercado internacional, porque não é o petróleo não é alguma coisa como um sanduíche, um queijo, alguma coisa assim. É uma commodity internacional super valiosa e inclusive, estratégica. Diferença. A Petrobras distribui como lucros e dividendos sem nenhuma tributação para os acionistas minoritários, porque o Fernando Henrique conservou a maioria do capital votante na mão da União, mas vendeu para a iniciativa privada, escute, bancos que levam esse lucro sem pagar imposto. E uma partezinha para a corporação, que vai também na divisão de lucros, de participação de resultados na corporação da Petrobras. Quer corrigir? Vamos cobrar como se fosse um sanduíche. Quanto custa produzir o barril? Custa isso. Bota em cima, que piada esse a cara. amortização do capital, bota em cima uma fraçãozinha para pagar a dívida da Petrobras, bota um lucro em linha com as petroleiras internacionais e está aí o preço que você justamente vai cobrar. Essa é a primeira distorção. Roubando nas costas do povo brasileiro para transferir renda para o acionista minoritário dos verdadeiros donos da pátria brasileira, que são meia dúzia de bancos. Segunda razão, o Bolsonaro está com quase 40% da capacidade de refino da Petrobras hoje existentes parados. As refinarias estão enferrujando.
Ele fala do Comped e da Abreu e Lima, que não voltaram a funcionar, mas Duque de Caxias está 30% parado, enferrujando. E estão venderam agora a refinaria lá da Bahia por 1 bilhão e 650 milhões, uma refinaria que para fazer custa 10 bilhões. Venderam para um empresário árabe sem licitação. Tudo roubalheira da grossa. Como é que foi roubalheira se o próprio STF liberou a venda dessa refinaria? Ela julgou diversas coisas, ela falou exatamente o que poderia vender sem licitação ou sem, né, interferência do Congresso, etc. e tal, e como é que deveria ser feito. É muito cara de pau. Agora, só um minutinho explicando a segunda razão. Então, como o Brasil está parado de produzir, o Bolsonaro inventou de importar 80% dos Estados Unidos, o vassalagem do Bolsonaro ao Trump, os óleos diesel, a gasolina, o querosene de aviação, 100%, e o gás de cozinha. Resultado, se você faz... Justamente. Eu tenho quase certeza que a gente não é capaz de produzir muitas dessas coisas que ele falou 100% aqui no Brasil. Quase metade. Então ele pega alguns fatos que realmente são verdade, né, de importação e tal, não sei o quê, e ele fala que a gente simplesmente importou por vassalagem. Mas não é, porque a gente não tem capacidade. 40% da sua gasolina importada do estrangeiro, eles dolarizaram o preço da gasolina no Brasil. Aí o Bolsonaro toma posse, o dólar está valendo R$3,70, e com a loucura do Bolsonaro barra Guedes, enquanto todo mundo bate palma, o dólar está a 5,40. O dólar aumentou por causa de besteiras que o Bolsonaro ou o Guedes falaram. Só que ele também esquece, né, muito entre aspas, que essa galera é muito esquecidinha, de mencionar que praticamente todos os países emergentes do nível do Brasil tiveram também suas moedas desvalorizadas mais ou menos na mesma intensidade que o Brasil, a não ser a Argentina, que teve muito mais a moeda desvalorizada, e todo mundo já sabe por quê. Sai de 2,70 para 5,40, o preço do diesel vai acompanhar o dólar, de maneira que hoje a gasolina que o Brasil está gastando, o querosene, o gás de cozinha, querosene de aviação, que é a tarifa de ônibus, de avião, né, a tarifa de ônibus de óleo diesel, está dolarizada. Então veja, por que o preço está alto? Duas coisas que o Bolsonaro é responsável. Não, os impostos são pesados, são, mas deixa eu dizer, a energia do pobre trabalhador paga 40% de imposto. Vamos reduzir o ICMS. Né? O telefone que a diarista paga, que o taxista paga, que o cara do Uber usa. O ICMS é justamente definido pelos estados. Esse daí é a maior briga que ele está tendo. Os ICMS absurdos dos estados, que ele diminui um monte de carga tributária, e alguns governadores, especialmente de São Paulo, aumentam para compensar e não ter, e a população não sentir essa redução. E não ter nenhum benefício, ele conseguir mais caixa, e todo mundo sabe para quê. Paga 30%, 40% de imposto, vamos reduzir imposto. Esse Bolsonaro é um bandido, cara. Você é um bandido, mentiroso. Muito bem, vamos nessa, turma? Vamos lá, tem mais ainda hoje, hein? 11 horas e 13 minutos, 11 horas e 14 minutos. Agora estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan desta manhã com o nosso Morning Show. E para quem nos acompanha por imagens, já está vendo aqui um ouvinte da rádio Jovem Pan, Ciro Gomes, participando aqui do programa junto conosco. Quem não está vendo as imagens, está sabendo agora. Estamos entrevistando o ex-ministro, presidenciável, governador, prefeito, Ciro Gomes, o tudo, né, Ciro Gomes. E a gente está batendo papo, né, Paulinha, sobre vários assuntos. Nós estamos entre os trending topics do Twitter. Hoje tem muita gente mandando pergunta pro Ciro, então manda mais uma para ele, por favor. Eu queria trazer uma pergunta minha, Ciro. O Haddad falou recentemente ao UOL, e aí, enfim, falou um pouco sobre o antipetismo e um outro movimento que ele acredita que vem crescendo bastante, que seria o anti-bolsonarismo. Queria saber se você tem essa mesma percepção de que hoje existe, de fato, esse movimento anti-Bolsonaro, se isso já tem um corpo, porque na época o antipetismo em 2018 foi uma coisa que fez muita gente, inclusive, votar no Bolsonaro, né? Não acreditar no Bolsonaro, mas votar nele porque era um voto anti-PT. Você acha que a gente está arrumando para alguma coisa parecida? Existe mesmo um movimento anti-bolsonarismo? Bom, antes dele responder, né, que eu nem sei o que ele vai responder, que essa parte realmente eu não vi, vai ser inédito para mim. Em relação a isso, na verdade, eu vou falar até o seguinte: de repente o Haddad tem um pouco de razão. Primeiro, uma questão lógica, né? Todos os petistas são antibolsonaristas, então realmente já tem uma parcela significativa grande, certo? Beleza. Eu poderia ir além. Todos os petistas e pedetistas, ou ciristas, ou imbecilhos, seja lá o que você entender como o pessoal né, que segue o Ciro, etc e tal, também são anti-bolsonaristas, né? Então, se você somar, né, sei lá, 20%, 25% com mais esses 10%, 15%, dá realmente uma quantidade significativa. Além disso, né, com todo esse movimento, especialmente da grande imprensa, etc e tal, que perdeu os 1,5 ou 2 bilhões de verba por ano, né, de investimento em publicidade, nos jornais, televisão, etc e tal, com esse ataque maciço durante esses 2 anos, né, eles conseguiram realmente angariar para o lado deles
os isentões, porque os isentões são fracos nas convicções deles e são maleáveis, né? Então eles conseguiram realmente pegar os isentões para serem anti-bolsonaristas. E eu diria que isentões, de repente, você pode equivaler aí a 5, 10% e tal da população. Então, nesse sentido, eu acredito até que realmente seja bem grande, né, o sentimento ou o movimento anti-bolsonarista. Agora, se vai ser o suficiente para reverter uma eleição, aí já são outros 500. Porque realmente votar em chefe da máfia é complicado. Veja, isso é flagrante. Nós podemos substituir nosso palpite, nossas paixões e lamentos, para não falar ódio, que é uma coisa que eu não gosto, né, examinando um componente eleitoral das últimas eleições que aconteceram há 3 meses. Se você olhar, que acaba sendo uma tendência nas grandes cidades que se irradia para os interiores mais na frente, com um certo tempo, a característica mais importante desse voto, para além das questões locais, naturalmente, foi o banimento dessas duas forças como preferência eleitoral nas grandes cidades brasileiras. Pela primeira vez na história do PT, o PT não ganhou nenhuma capital, nenhuma sequer. E o bolsonarismo foi também banido em todos os lugares do Brasil. Né? Mentira. A gente teve aqui, inclusive, em São Paulo, se eu não me engano, Bauru ou alguma coisa assim, que inclusive ela está sendo boicotada porque ela é meio bolsonarista. Mas, enfim, em diversas outras cidades, teve sim, pequenas, né, e tal, teve sim bolsonaristas que ganharam eleições. Só que isso não é divulgado, né? Mas, e também não são cidades expressivas, vamos dizer assim, né? Não são grandes centros, etc e tal, né? E outra coisa também, o Bolsonaro não entrou em campanha ferrenha, ele falou que ia ficar fora, fez lá, sei lá, algumas menções nas lives dele e tal, isso aqui, mas assim, nada proativamente. Conseguiu chegar no segundo turno em Vitória e ganhou, porque era o PT, o candidato, e não ganhou mais em nenhum lugar. Em São Paulo, por exemplo, os candidatos bolsonaristas se espalharam completamente. Mentira. No Rio de Janeiro, o Crivella foi trucidado. Verdade. Verdade, mas também não é Crivella, né? É outro problema. Respondeu por processo, etc. A população votou para derrotar o Crivella e o bolsonarismo. Em Minas Gerais, eles não tiveram nenhuma chance, ficaram ali entre 8º e 9º lugar, as duas forças, e por aí vai. Né? Por aí vai. Então, parece sim que o povo brasileiro, pelo menos como indicativo desse voto mais politizado, está acordando para a necessidade de a gente mandar esses dois grupos e brigar lá fora, para deixar a gente fazer essa coisa direito. Ciro, ainda falando um pouco sobre o presidente... Lembra da escola, Adriano, que o professor dizia, vamos brigar lá fora, né? Eu nunca briguei, nunca Nem eu. Somos dois, então. Queridíssimo, vamos falar um pouco sobre a questão do impeachment do Bolsonaro. Várias razões já foram alegadas, tanto por você, como parte da esquerda, parte da oposição, e eu já ouvi, inclusive, nesse programa, sobre adesivo em avião oficial, sobre falar palavrões, o Bolsonaro, contra medicamentos que são ou não contestados ou atestados pela ciência. O fato é que não houve nenhum tipo de crime de responsabilidade que justificaria o impeachment do Bolsonaro, e essa tese é encampada e trazida à tona permanentemente pela oposição e por você. Não é antidemocrático você querer depor um presidente legitimamente eleito sem nem sombra de crime de responsabilidade, Ciro Gomes? Nós estamos falando da Dilma? Ciro, não, o senhor querido Jair Messias Bolsonaro. A Dilma teve a questão das pedaladas. O Bolsonaro pois é isso que eu ia dizer. Pedalada fiscal nunca foi crime de responsabilidade, nem na prática. Fraudou contas públicas, Ciro Gomes. Nunca. Nunca foi porque não tinha um momento político para isso, não tinha condição política para isso. Sempre se deu pedalada, só que no caso da Dilma, como não tinha articulação, né, com o Congresso, o país estava indo para a miséria, etc e tal, houve o ambiente para impeachment. Ele sabe muito bem disso. Todos os outros governos cometeu pedalada? Cometeu. Mas no caso dela, inclusive, o volume foi muito maior. Também tem essa parte que foi muito maior, justamente por causa de toda a roubalheira que estava tendo, toda a corrupção sistemática, toda a máfia incorporada, todo o deep state comendo tudo que é auxílio, etc e tal. Então, quer dizer, pera lá. Não tira a gente pro otário. Nunca fraudou. Aquilo foi um golpe, porque vamos repor de novo, eu gosto muito de colocar o ouvinte para raciocinar junto conosco. O remédio para governo ruim é voto. Sim. Então o PT propôs o impeachment do Fernando Henrique, eu fiquei contra. Né? Eu fiquei a favor do impeachment do Collor, porque houve crime claramente e tal. Depois eu fiquei contra o impeachment da Dilma, porque ela foi um governo desastrado, absolutamente desastrado, mas é uma pessoa honrada que não cometeu crime nenhum. O Bolsonaro comete crimes de responsabilidade de forma contumaz. A saber, segundo a melhor doutrina do velho professor de direito, e nós podemos checar também. O Bolsonaro atenta contra o regular funcionamento das instituições. Quando vai para a porta do quartel-general do Exército, confraternizar com pessoas que estão propondo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a volta do AI-5, muito forçação, eram grupos muito pequenos, que como em qualquer manifestação tem, e ele não tá, em nenhum momento ele fez qualquer fala que agredisse qualquer instituição, inclusive ele e os apoiadores estão sendo perseguidos. Todo mundo sabe disso. Censura a imprensa, isso está no YouTube. Ele é responsável pelo que as pessoas dizem. Daí tem que ser
Não, eu estou dizendo, ele pessoalmente estava na porta do Mas ele quartel-general. não pediu a simples deposição do Supremo Tribunal Não, ele Federal. estava Alguns cartazes pedindo, você não tem jeito de controlar toda uma manada. Mas eu, como sou muito sério e responsável, e fiz uma das representações, eu sei que ele disse, eu sou vocês e vocês são eu. Naquele discurso na porta do quartel-general do Exército. Isso daí está consumado. Depois o Bolsonaro atenta de forma absolutamente sistemática contra a saúde pública. Quando, por exemplo, prescreve sem qualificação. Realmente ele falou essa frase, mas foi para os praças. Olha como é que ele confunde. Ele, na verdade, ele não se confunde, ele tenta confundir o público. Ele realmente falou aquela frase, mas o contexto era falando para os praças, não para o pessoal que estava com cartaz pedindo às 5 o fechamento do Congresso, ou STF, ou seja lá o que for. Profissional para isso, o nome disso é charlatanismo, está no Código Penal. Remédio, você não viu ele aparecendo sistematicamente com a caixinha de cloroquina. Bolsonaro deu uma ordem arbitrária aos comandante-geral do Exército Brasileiro, que é o homem honrado, mas aceitou essa ordem arbitrária para comprar toneladas de cloroquina superfaturada 6 vezes o preço. Se eu estou mentindo, tem que ser processado por calúnia. Percebe? Não pode ficar sem resposta para denúncia dessa natureza. Tem representação do Tribunal de Contas da União. Mas comprar um remédio que não dá efeito colateral é um crime? Não. Ainda mais uma ciência que não está totalmente atestada no combate à doença. Não fale isso, porque você passa a ser correto. Porque prescrever remédio sem habilitação é crime. Mas é médico que prescreve, foi o Bolsonaro que fez uma propaganda. Essa vermectina está causando hepatite medicamentosa aos milhares no Brasil. Você tomar de maneira desordenada, né, sim, mas com prescrição médica. Mas, rapaz, o presidente não pode vender isso aí. O presidente da República Comprar remédio não pode? Ele não pode empurrar a goela abaixo. Ele não pode empurrar a goela abaixo. Determinar a compra de remédio. Comprar remédio Bolsonaro deu uma ordem por escrito pro Mandetta trocar a bula da cloroquina. Bolsonaro é um criminoso. Tem 240 mil brasileiros, famílias brasileiras em luto. E podiam ser só 20 mil, podia ser 50. Cara, se ele não fizesse nada, naquele momento era a única coisa que tinha a se fazer. Eram pesquisadores sérios da França que vieram com essas pesquisas sobre a cloroquina e era, sim, praticamente a única alternativa a fazer. E se ele tinha acesso a comprar, ele tinha que comprar mesmo. Porque sabe-se lá se o negócio realmente desse certo, 100%. E ainda é contestável isso. Ainda é contestável, não é consenso médico. Tem diversos estudos falando que dá certo. Foi a melhor atitude que ele teve. Se ele não tivesse feito nada, iam estar caindo de pau em cima dele por omissão. Assim como fizeram com a questão da vacina. Exatamente assim como fizeram com a questão da vacina. Ele, por cautela, não se antecipou à compra da vacina, porque eu acho, na verdade, que foi muito acertado, porque foi uma vacina com pouquíssimo estudo. Não tem, por exemplo, a gente não tem noção do que pode acontecer com efeitos de 3, 4 anos. Por quê? Porque a vacina foi feita em um ano só. Como é que a gente pode ter avaliação sobre efeitos colaterais daqui a 3, 4 anos? Não tem como. Não tem como. E aí ele foi cauteloso e não se antecipou à compra da vacina. Isso sim foi uma atitude acertada. Agora, da cloroquina, que tinha um valor relativamente baixo e estava sendo bem difundido pelo médico francês, etc e tal, que tinha bastante gabarito para falar, etc e tal, foi a melhor decisão a ser feita. Se ele tivesse feito qualquer outra coisa, iam estar caindo de pau em cima dele sobre a eficácia da cloroquina. Está tudo invertido. A eficácia da cloroquina e como ele foi irresponsável de não ter comprado na hora certa e ser responsável por salvar milhares de vidas. 200 mil pessoas morreram por causa disso. Não morreram por causa disso, sim. Morreram por causa do Bolsonaro. O Brasil está em 26º no número de mortes. É a mesma coisa que a América matou pessoas na Alemanha, sim, pelo amor de Deus. O Brasil é a pior proporção de mortes por habitante do mundo. Não é mentira isso. O Brasil está em 20º tanto em proporção de mortes, não é verdade. Eu não sou irresponsável. Se você tomar morte por habitante... Chequemos no Google, então. Vamos lá. Se você checar a morte por habitante... Proporção, 1 milhão de habitantes. Enquanto o João pergunta, checa no Google. Tá bom, Vamos checar no Google. Checa no Google. Do mundo. Nesse momento tem um caminhão médio de mortes. Não é verdade. Esse ele vai se ferrar. É uma mentira deslavada. Nós somos o segundo do mundo. Não é verdade, segundo. Vamos lá, mas deixa eu falar. No total, o Brasil é o maior país do mundo. Senão ninguém entende nada na rádio. Deixa eu perguntar. Matéria de faca. Proporcional não é o maior do mundo. Isso é mentira, você falar. O pior lugar do mundo, em termos absolutos, América do Norte. De onde veio a inspiração. Vamos botar um VAR aqui. Por favor, dá uma olhada no VAR. No mundo é o Brasil. Ainda está tomando chegada, mas aí porque o Bolsonaro imitou o Trump. Ciro, deixa o João fazer a pergunta agora. Deixa eu mudar o tema agora, rapidamente. Ok, Adriano, você já falou, por favor, Adriano. Vamos lá. Por favor, eu quero mudar o tema aqui. Você é um candidato político de esquerda, né, Ciro? Você está ali na esquerda e eu... Cara, essa realmente dele ter falado que é o pior, o país com mais mortes em termos relativos, cara, isso foi uma mentira tão deslavada que eu acho que nem o Joel aguentou essa.
Nem o Joel, o semblante dele aqui, ele tá sem graça de uma mentira tão deslavada ter sido contada no meio de um programa de credibilidade, entre aspas também, né? Porque com o Joel nessa bancada realmente fica complicado ter credibilidade. Mas enfim, cara, isso foi canalice sem tamanho, sem tamanho. Isso aqui tinha que ser recortado e exposto no Twitter para todo mundo compartilhar. O nível de canalice que essa galera faz. Sobre isso, a esquerda passou por uma transformação nas últimas décadas ou anos. O que era a defesa dos trabalhadores ou contra a desigualdade, hoje em dia tem uma série de pautas que se colocam acima. Direitos LGBT, feminismo, movimento negro. E eu noto que você foge um pouco desse padrão, né? Você, em geral, quem é mais aguerrido na defesa desses movimentos identitários, costuma estar com o PT e não com você. Como é que você vê isso? Veja, porque isso é um grande equívoco daquelas pessoas que se auto-referem de esquerda e abandonaram, pela decepção com o fim do marxismo-leninismo, abandonaram a luta pela igualdade. E agora, quando tem uma pulsão solidária, uma pulsão generosa, acham que vão defender a igualdade afirmando uma brutal fragmentação da sociedade e interesses identitários. E aqui uma discussão terrivelmente delicada que a gente tem que iluminar todo dia. Por exemplo, eu tenho simpatia por todas as causas. Todas. Né? Eu sou feminista, eu acho que o Brasil não pode continuar sendo o país que mais mata pessoas por orientação sexual ou por identidade, né, de gênero. Falácia. Eu compreendo o caráter étnico das desigualdades brasileiras, tudo isso. Só que isso daí são expressões que nós precisamos fechar numa grande luta por um projeto nacional de desenvolvimento que tenha a capacidade de criar oportunidades equilibradas para todo mundo, pouco importa a sua identidade. Claro que quando você for fazer isso, você tem que entender que a mulher trabalha a mesma coisa que o homem trabalha, a mesma jornada, a mesma qualidade e ganha 70% do salário. Isso pode ser resolvido de forma regulatória. Alguns países já estão alcançando isso. Né? A discriminação contra o negro é um fato, mas você tem que ambientar todas essas lutas numa grande... Aqui já tem essa regulamentação, só que o Ministério Público não faz nada. Maior luta pela superação da miséria, da pobreza e da desigualdade e das suas doenças, as sequelas da violência, a sequela da falta de saúde pública, a deseducação do nosso povo. Muito bem. Ciro, deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe o que você faz? Você vira um democrata americano. Hoje o Martin Luther King não tem ambiente para fazer. Sabe, o Martin Luther King não tinha só o Malcolm X. Porque o Martin Luther King lutava pela igualdade. Você sabe até que sobre essa questão da esquerda identitária, tem muita gente na nossa tag perguntando se o Ciro Gomes está assistindo o BBB. Sim, qual a opinião dele sobre a Carol Conká. E sobre o medo, É isso que eu ia entrar. É uma esquerda identitária igual o Malcolm X. Quer dizer, então, que você é torcedor da Carol Conká, Ciro Gomes? É verdade? Eu não assisto, mas é fatal que a gente acabe conhecendo o que está acontecendo pela repercussão fora. Então, pela repercussão fora, eu não sou capaz de reproduzir as coisas, mas parece que esse identitarismo entrou em choque. Quando o feminismo entra em choque com a questão étnica, né, da negritude, enfim, e isso parece que está revelando para o país, e isso passa a ser relevante. Então eu não assisto, mas eu estou vendo a repercussão fora. E tá torcendo por quem? Gil, não sei. Você sabe, eu descobri que vários deles... Fala no Mena pra você ver, Ciro. Fala quando o programa Presidente da República falando no Mena. As pessoas mandam para mim, né, o Facebook de vários dos membros lá, e vários deles são militantes da minha causa. Portanto, eu torço por qualquer um deles que seja meu companheiro. O Gil botou a Gisele, minha mulher, tá me dizendo aqui que o Gil e a Sara... Gil e Sara, bom time. Uma mulher esperta, Ciro. Bom time. Muito bem. Ciro, olha, nosso tempo tá se esgotando, né, Vini? A única parte que presta aqui, que ele falou, foi sobre o BBB. Simplesmente isso.